Você pode ser um gênio, mas você também pode ser um mau gestor. Você pode ter muitos aliados e também muitos amigos. E você pode ter sido uma das pessoas mais influentes da história, mas a que preço? Esses e outros temas estão aqui, neste quadrinho que eu tenho em minhas mãos. Prazer, Stan, lançamento no Brasil, da editora Conrad, escrito e desenhado pelo Tom Scioli, que é um autor, isso aqui é uma biografia do Stan Lee, e esse autor já trabalhou em outra biografia de um grande nome do quadrinho, que é o Jack Kirby, que foi o principal parceiro do Stan Lee no início da Marvel. A gente conhece muito da história do Stan Lee, sabe das suas criações, é inegável que o cara era um gênio, mas ele também colecionou algumas histórias polêmicas ao longo da sua carreira, por mais que grandes empresas, grandes corporações que são donas das suas marcas hoje em dia tentem meio que esquecer disso, abafar de alguma forma e enaltecer muito mais esse lado criativo e genial do Stan Lee. O que é justo, porque as criações dele são legítimas, mas ainda assim não se deve romantizar muitos comportamentos e ensinamentos, inclusive, que o Stan Lee deixou ao longo da sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, não dá para simplesmente vilanizar o cara, porque, assim, todo mundo tem defeitos, né? Ninguém é santo nessa face da Terra. Só que tem gente que passa um pouco dos limites em alguns casos, e em alguns desses casos isso aconteceu com o próprio Stan Lee. E é isso que conta nessa biografia. Essa biografia, como tantas outras, não é autorizada, né, pela família ou pelo próprio Stan Lee, que já não está mais aqui, mas é uma biografia que tenta ser o máximo possível de verdadeira, segundo o próprio autor. Inclusive tem uma passagem aqui que eu conhecia já muito da história do Stan Lee, mas tem uma passagem aqui que me deixou muito chocado, que o autor garante que aconteceu de fato, que é 100% verdadeira, que é um momento que o Stan, ainda antes da Marvel existir, quando ele já trabalhava com quadrinhos em outra editora, ele simplesmente entra na sala dos desenhistas com um chicote na mão, aquele chicote com várias vinhas, né, que usa muito em circo, e começa a chicotear os desenhistas, de brincadeira, né, como se ele fosse um grande dono do picadeiro e botando as pessoas para trabalhar na base do chicote. O autor garante, eu fui pesquisar para ver se isso era verdade, porque não é possível que isso tenha sido verdade, mas o autor, inclusive, deu uma entrevista onde ele garante que essa cena realmente aconteceu. Então, tem muito aqui do lado do Stan Lee que as pessoas não conhecem, e também tem muito mostrando do seu lado genial, né? Porque primeiro o cara simplesmente inventou uma forma inovadora de fazer quadrinhos, que é o chamado método Marvel, que nasceu com Stan Lee lá atrás, década de 60, por aí, quando ele criou o tal método Marvel, que basicamente ele escrevia uma sinopse do que seria aquela história e o desenhista parceiro dele naquela história desenhava com base nessa sinopse e ele só preenchia os diálogos depois. Às vezes o próprio Stan preenchia os diálogos, às vezes o desenhista preenchia os diálogos. É uma forma até bem simplória de fazer quadrinhos, mas que funcionou muito nessa época, que os quadrinhos eram mais simples, eram mais inocentes, tinham histórias mais curtas, mais direto ao ponto, e funcionou tanto que foi nessa época que a Marvel começou a fazer o seu sucesso, né, no seu nascimento logo de cara, com histórias como o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Capitão América, que já existia, mas foi revitalizado, depois foi inserido no contexto dos Vingadores, e assim foi até a gente ter o grande império que é a Marvel por aí. E a quem eu recomendo o Prazer, Stan? Qualquer pessoa que curta quadrinhos, principalmente Marvel Comics. E eu recomendo muitíssimo que você leia essa biografia e leia também a do Jack Kirby, de preferência uma depois da outra. A ordem não importa, porque elas meio que se complementam. A Marvel no início, o Stan no início trabalhou com vários desenhistas, com vários deles ele teve rusgas, como por exemplo o Steve Ditko, com quem ele criou o Homem-Aranha, mas nenhum deles foi tão importante com um peso tão grande como foi com o Jack Kirby. Inclusive tem uma passagem que o Lee vai no funeral do Jack Kirby e ele não era esperado, e tem toda uma polêmica por conta dessa relação deles muito intensa de trabalho, de amizade,
de brigas também. Essa HQ ela também funciona sozinha, óbvio, ela não é um complemento da outra, mas não oficialmente, mas funciona muito bem e a coisa fica muito mais encorpada e divertida se você ler as duas. Principalmente que é o mesmo autor, ele tem o mesmo jeito narrativo, ele tem o mesmo estilo gráfico e você vê passagens nas duas histórias que se cruzam, principalmente no que diz respeito ao Stan e ao Kirby. Então, biografia do Stan Lee e história da Marvel, a gente já teve muitas, a maioria delas, né, super romantizando o que foi o Stan Lee. Repito, não era o pior ser humano do mundo, mas cometeu muitos erros ao longo da sua história, inclusive na sua velhice, né, na sua idade mais recente até o seu falecimento. Mas, como todo grande gênio, né, principalmente pessoas que ficam muito ricas, acabam cometendo alguns tropeços ao longo da história. Muitos vacilos, principalmente com pessoas que trabalharam com ele, mas é inegável que o cara era um gênio e essa HQ também conta isso, também mostra essa genialidade dele na hora de criar as histórias, criar os personagens, criar novos projetos, se envolver com outras empresas. Fala da parceria que ele desenvolveu com a Toei no Tokusatsu para criar o Homem-Aranha japonês, para tentar trazer os Super Sentai para os Estados Unidos. Ele acabou não conseguindo, mas fez parcerias com a Toei que deram certo até certo ponto. Enfim, muitos detalhes num quadrinho que é até relativamente fino. Ele tem cerca de 200 páginas, então assim, e também páginas que são super tranquilas de ler, com poucos diálogos e arte muito que ocupam boa parte dos quadrinhos, e é tudo muito interessante porque pega desde a infância do Stan Lee, assim como a do Jack Kirby, desde a infância do Stan Lee até o seu falecimento, quando ele enfim parte. Inclusive eu fiz até indiretamente parte dessa história da partida do Stan Lee, porque eu fui um dos primeiros jornalistas do Brasil, se bobear do mundo, a noticiar o infeliz falecimento do Stan Lee. Na época eu trabalhava na Legião dos Heróis, e assim que a notícia saiu, a gente publicou assim, acho que só o G1 publicou na nossa frente, e a gente publicou logo depois. Como Legião dos Heróis é um veículo de nicho, a galera que curtia conteúdo nerd começou a consumir muito mais rápido do nosso, que saiu primeiro. É uma notícia bombástica, o falecimento do Stan Lee. E até hoje, segundo um amigo que era o dono do site, ou é o dono do site ainda, o Felipe Lima, ele é uma das notícias mais acessadas do site, da história do site, de todos os tempos, redes sociais, recordes absolutos, porque o peso, a importância de Stan Lee para esse mundo que a gente curte é imenso e nada disso vai mudar. Isso é o que eu queria falar sobre essa biografia. Se você gosta do Stan Lee, fica à vontade para continuar gostando. Nada vai mudar depois que você ler aqui. Repito, o cara ainda era um gênio, o cara ainda fez criações incríveis, mas a biografia não passa pano, não passa a mão na cabeça dele e conta de fato tudo que ele fez, até menos do que o esperado, ao longo das suas quase 200 páginas, tá bom? Se você quiser conferir, o link para essa publicação está na descrição para você dar uma olhada. E se você já leu, me conta aí o que você achou. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.